O medo final. Chegamos ao medo que a humanidade tenta ignorar, mas sussurra no ouvido de cada pessoa, o medo da morte. Napoleão Hill afirma que o inimigo ele usa o desconhecido para criar um pavor paralisante. Esse medo faz com que as pessoas vivam de forma covarde, sem ousadia, tentando apenas não morrer, em vez de realmente viver. Mas se eu te dissesse que esse medo é a maior mentira já contada? Hoje, no Marcados por Cristo, nós vamos desvendar a última bomba do ritmo hipnótico e descobrir por que a morte perdeu o seu poder. Deixe-me te contar uma história de um jovem chamado Jim Elliot. Ele era um missionário que decidiu levar o evangelho a uma tribo extremamente perigosa no Equador. Seus amigos e familiares temiam por sua vida, mas Jim escreveu no seu diário uma frase que ecoa até hoje. Não é tolo aquele que entrega o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Jim foi morto por aquela tribo aos 28 anos de idade. Para o mundo, foi uma tragédia. Mas a sua falta de medo da morte foi tão impactante que anos depois, a sua esposa voltou àquela tribo e todos se converteram. Jim Elliot não era um alienado. Ele sabia que a morte era apenas uma transição. Para Hill, a morte é apenas um sono eterno que nos liberta das limitações do corpo. Para Jim, era o encontro com o seu rei. A Bíblia confronta esse medo de frente. Em 1 Coríntios 15:55, lemos o desafio. Onde está a morte, ó vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O apóstolo Paulo, o homem que enfrentou prisões e naufrágios, declarou: para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Você percebe a diferença? O inimigo quer que você tema a morte para que você tema o risco, tema o chamado e tema o sacrifício. Mas quem é marcado por Cristo entende que a morte foi vencida na cruz. O medo da morte morre quando você entende que a sua vida não termina aqui. Você não vive para evitar a morte. Você vive para cumprir um propósito que é eterno. Napoleão Hill ensina que o medo da morte é puro desperdício de energia. Ele consome o presente com a sua ansiedade sobre o futuro inevitável. Como vencer esse último medo hoje? Pega papel e caneta e anota. Primeiro, viva com intensidade. Se você sabe para onde vai, você perde o medo de caminhar. Segundo, foque no legado. O que você vai deixar para trás? Quem vive para algo maior que si mesmo não teme o fim da jornada. E terceiro, mude a perspectiva. Encare a morte não como uma perda, mas como uma prestação de contas de uma vida bem vivida. Vencemos os 6 medos básicos: pobreza, crítica, doença, perda do amor, velhice e morte. Agora, você não tem mais desculpas. As correntes do ritmo hipnótico da escravidão foram reveladas. A pergunta é: você vai continuar sendo um alienado ou vai assumir a sua marca com Cristo? Se essa série transformou a sua mentalidade, deixe aqui o seu like no final. Comente aqui abaixo: eu venci o medo. Ao escrever isso, você sela essa jornada de liberdade. Se inscreva no canal, ligue o sininho para os próximos estudos, onde vamos falar sobre como construir um propósito inabalável. Eu sou Osias Moraes e este é o canal Marcados por Cristo. E não se esqueça, você foi feito para a eternidade. Até o próximo vídeo.